Olá, muito boa noite. Continuando a nossa sequência de lives e sobre o nosso tema Ayurveda, um caminho para o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Hoje nós iremos falar sobre a alimentação de acordo com o seu dosha. Na minha última live, eu comentei e abordei sobre os biotipos de cada dosha. Hoje eu vou dar mais uma passadinha nisso, porque algumas pessoas me pediram e para continuar falando um pouquinho mais sobre mais características. Então, a abordagem junto com as características também da alimentação nós iremos falar hoje. Dentro do Ayurveda, ou no Ayurveda, cada indivíduo é único. Eu acho que eu já falei tantas vezes isso, e não há uma rotina de dieta, um estilo de vida que se encaixe para todos, ou que funcione para todos. Entender o seu dosha é a chave para aderir a uma dieta que funcione exclusivamente para você. As rotinas de alimentação e o estilo de vida são consideradas os medicamentos muito importantes dentro do Ayurveda. A dieta ayurvédica, ela tem 6 sabores, tá? Então, nós temos o doce, o salgado, o ácido, o picante, o amargo e o adstringente. Cada sabor destes tem efeitos energéticos na nossa mente e no nosso corpo. Ou seja, ele pode agravar ou pacificar o seu dosha particularmente. Todos os alimentos são feitos dos 5 elementos, onde eu falei numa das lives lá atrás. Os 5 elementos, eles são o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Estes 5 elementos, chamados de Panchamahabhutas, estão presentes nesses 6 sabores dentro do Ayurveda. E eles afetam diretamente os doshas. Então, nós temos, falando um pouquinho de cada sabor, nós temos o doce, que ele é um sabor construtor, onde aumenta a vitalidade de todos os tecidos, harmoniza a mente e promove o contentamento. É por isso que quando comemos um doce, temos aquela sensação de prazer, né, de acolhimento. Aí, depois, nós temos o sabor salgado. Ele é suavizante, ele é laxativo e sedativo. Em pequena quantidade, ele estimula a digestão. Em média, ele é purgativo. Já em excesso ou uma quantidade grande, ele pode causar vômito. Acalma os nervos e diminui a ansiedade também. O sabor ácido, ele é estimulante, carminativo, ou seja, elimina gases, nutritivo e reduz a sede. Ele vai despertar na nossa mente, desperta a nossa mente e os nossos sentidos, vai promover a circulação, fortalece o coração, nutre os nossos tecidos, com exceção do reprodutivo. Já nós temos o sabor picante, que também é estimulante, carminativo também, elimina gases, diaforético, ou seja, ele promove o suor, estimula o nosso metabolismo, promove as funções orgânicas, promove o calor e a digestão, estimula a circulação, trata da estagnação do sangue, abre a mente, os sentidos, limpa os canais energéticos, reduz dores nervosas e a tensão muscular. Por isso que dizemos
coloque pimenta na sua vida. É claro que nós iremos abordar aqui que nem todo mundo pode colocar pimenta na vida. Mas a abordagem do Ayurveda é que em determinado momento você coloque pimenta para estimular o seu fogo digestivo, o seu Agni. Depois nós temos o sabor amargo, né? O sabor amargo, ele purifica o sangue, ele limpa e desintoxica, reduz todos os tecidos e aumenta a leveza da mente. É antibiótico e antisséptico. Também purifica a mente e as emoções. Em pequena quantidade, ele estimula a digestão, auxilia a digerir os açúcares e as gorduras. Por último, nós temos o sabor adstringente. Ele reduz sangramentos, e também outras eliminações excessivas, como o suor, a diarreia, promove a saúde da pele, das membranas mucosas e enrijece os tecidos. Então, essa pequena abordagem sobre os sabores é para você entender a importância deles. Às vezes nós os sentimos, mas não conseguimos identificar qual é a sua importância no nosso organismo. Nós temos alguns conceitos no Ayurveda dos alimentos e a digestão. Então, dentro do Ayurveda, nós temos o rasa, que é o sabor doce e amargo, é a ação do gosto. Então, o que é o rasa? Ele é o que sentimos no instante em que o alimento toca a nossa língua, né? É basicamente o gosto, né? Então, o gosto, ele é uma qualidade muito importante e tem o seu efeito diretamente nos doshas. Depois, nós temos o virya. Virya é a potência do alimento, se ele é quente, se ele é frio, né? Então, um alimento de virya quente, ele estimula a digestão. Um alimento de virya frio, ele abranda a digestão. Virya, dentro do Ayurveda, é de extrema importância, porque é a partir dele que nós avaliamos a ação de ervas e medicamentos. Depois, nós temos o Vipak. Vipak é o efeito pós-digestivo dos sabores, que ocorre quando os tecidos do corpo absorvem os nutrientes encontrados naquele alimento que foi digerido. Por exemplo, todo sabor doce e salgado é doce. Todo sabor ácido continua sendo ácido. Os sabores amargo, picante e adstringente têm sabor picante. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso ou se atentado para isso, né? Mas esses são os conceitos do Ayurveda. Prabhava é uma ação sem explicação. Como diz, não tem explicação. Eu vou dar um exemplo para vocês do que isso significa. Nós temos o ghee, que é a manteiga clarificada, que usamos muito. Usamos em terapias dentro do Ayurveda, usamos na alimentação, no preparo dos alimentos. O ghee, ele é frio, né? Então, em climas mais frios, ele endurece. Quando está quente, calor, ele acaba se liquidificando. Mas ele acende o fogo digestivo. Então, não há explicação, algo que é frio, que vai acender teu fogo digestivo, vai trazer fogo ali para você, né? Os 6 sabores, eu vou dar alguns exemplos, então, para clarear um pouquinho mais o que eu acabei de falar.
Nós temos nos alimentos, por exemplo, o sabor doce, ele é encontrado no açúcar, lógico, né? No leite, na manteiga, no arroz, o arroz é doce, nos pães, no mel, claro, e na carne, a carne é doce. Salgado, nós temos o sal, o adstringente, nós temos o feijão, a banana, o caqui. O picante, nós temos as pimentas, o gengibre, o tomilho, os alimentos bem temperados. No ácido, nós vamos ter o iogurte, o limão, o queijo. O amargo, o espinafre e as outras folhas escuras, rúcula. Então, são aquelas saladinhas mais amarguinhas, né? E é aí que nós encontramos boa parte dos amargos. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre os doshas e sobre as suas características. Vamos falar um pouquinho, repassar um pouquinho sobre as características dos doshas, o que equilibra, o que desequilibra, e aí vamos entrar na questão aí da alimentação. Então, como eu falei na live passada, o dosha vata, ele é constituído de ar e espaço. Então, ele influencia o movimento dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o fluxo de prana, controla as funções corporais associadas ao movimento, incluindo a circulação sanguínea, a respiração, o piscar, o batimento cardíaco, as eliminações, os impulsos nervosos, características de vata, né? Então, atendendo a pedidos, vamos repassar um pouquinho. Todo mundo na live passada tentou se identificar um pouquinho com o seu dosha. Retomando o que eu falei, é bem importante para você ter a certeza de qual é o seu dosha, consultar um terapeuta Ayurveda. Eu comentei um pouquinho sobre a questão dos testes, internet, revistas, só para ficarem um pouquinho atento, porque às vezes eles condicionam você de repente não vai identificar a sua prakriti, mas vai identificar mais a sua vikriti, e gera uma certa dúvida, porque não há um esclarecimento. Então, é bem importante que, se você quiser aprofundar isso, até para seguir uma dieta, seguir um tratamento, que você faça uma consulta com um terapeuta Ayurveda. Lembrando que eu disse, se você ir para um caminho de testes e, de repente, não se identificar, não conseguir identificar seu dosha, sua prakriti, sua vikriti, enfim, é bem provável que você acabe desequilibrando ainda mais, né, a tua constituição e não chegando aí no teu equilíbrio que é necessário. Então, o vata, ele é frio, ele é leve, ele é áspero, ele é seco em cabelo, em pele, ele é rápido para aprender e compreender, mas novos conhecimentos, mas ao mesmo tempo ele é rápido para esquecer. Ele tem uma personalidade excitante, animada, divertida quando ele está em equilíbrio. Fala muito e muito rapidamente. Tem a tendência para mãos frias, pés frios, desconforto com o clima frio, é de um humor mutável, tem uma rotina diária irregular, uma digestão muito sensível, o Agni, né, que nós falamos tanto, que é o fogo digestivo muito fraco, tem uma tendência a agir muito por impulso e não transpiram muito. Então, são algumas características de vata. Nós temos muito mais características, algumas eu falei na live passada. Quando o vata, o dosha vata está em equilíbrio, há muita criatividade e vitalidade. Agora, quando ele está em desequilíbrio, ele pode produzir
medo, ansiedade, pensamentos desarticulados, insônia, perda de peso, obstipação, que é o intestino, a prisão de ventre, artrite, fraqueza, inquietação, muita inquietação, a mente muito agitada, juntas, articulações secas, estalando, preocupação. A saúde do Vata, ela é muito frágil. E o Vata é de extrema importância, pois é como eu falei, ele é movimento, né? Então, é importante que consigamos o equilíbrio para esse dosha. O emocional do Vata, eles amam a excitação, novas experiências, se irritam com muita facilidade, são enérgicos, são criativos, porém são estáveis. São estáveis em relacionamentos, são estáveis em profissões, enfim, ele não tem uma estabilidade, justamente por toda essa inquietação mental, enfim, né? Quando se sentem sobrecarregados e estressados, sua resposta geralmente é: o que eu fiz de errado? Então, esse é o Vata, né? E quando ele está agravado, o sistema todo se torna irregular e esgotado, o que afeta, enfim, os órgãos e os tecidos fracos. Vamos entrar agora um pouquinho na questão da alimentação desse dosha. Precisa muito de alimentação quente e nutritiva, de muito óleo, muita manteiga, gordura, ajudam a estabilizar o Vata. Os sabores doce, salgado e ácido diminuem o Vata. Já os sabores adstringente, picante e amargo aumentam. Então, muito cuidado, né? Nós estamos a falar aqui sobre alimentação e principalmente sobre sabores e o que agrava e o que aumenta, o que diminui, né? Então, é bem importante que você grave isso. Se possível, depois reassista essa live, para você começar a tomar consciência da sua alimentação, né? Do que agrava a sua constituição. Então, as pessoas hoje estão em um agravamento imenso e não têm consciência de que o agravamento vem, claro, do estilo de vida, da pressão no trabalho, mas principalmente da alimentação. E continuam esse agravamento, aumentando, porque justamente não conseguem entender o que na alimentação é que os agrava, tá? Os temperos e as especiarias pro Vata. Canela ajuda muito na circulação, além de aquecer. A erva doce e a açafétida ajudam muito na questão aí dos gases, ajudam o intestino a funcionar e acalmam o Vata. O gengibre, o cravo aquecem. O alho é o aterramento, o Vata é muito aéreo, precisa de aterramento. O açafrão, ele deve ser usado pelo Vata com moderação, tá? Ele tem a questão ali do aterramento, mas ele tem também muito a questão aí de ser adstringente, tá? Vegetais cozidos, as frutas maduras, de preferência, frutas assadas. Se beneficiem de frutas assadas, por exemplo, maçã, coloque canela, coloque especiarias que vão aquecer, né? O mel, fica uma delícia. Então,
busque isso porque o Vata, ele é frio, ele precisa de quente, né? Ele precisa do conforto. Então, se você, por exemplo, ingerir muitas saladas, saladas são cruas, são frias, isso só vai agravar o dosha, né? O Vata. Os grãos, aveia cozida, não seca, Vata já é muito seco, como eu disse, precisa de óleo, então é de quente, nada seco, nada frio. Arroz cozido, o trigo, a cevada, carne. Carne, o frango, enfim, pequenas quantidades. É indicado para o Vata ser vegetariano. Aí as pessoas falam, poxa, mas né, a alimentação Ayurveda, você é obrigado a ser vegetariano? Não. O que nós dizemos é a indicação. Por exemplo, a carne vermelha para o Vata não é bom. Ele tem a digestão dele não é muito fraca, então ele demora a digerir o alimento. Então, se você colocar uma carne vermelha, consumir uma carne vermelha, a tua digestão vai ser lenta, o Agni é muito fraco, não vai ser legal. Então, observar isso, tá? Então, a preferência é que seja vegetariano em virtude do seu sistema, da sua digestão ser lenta, ser frágil, né? Enfim, óleo de gergelim, azeites e ghee são ótimos para vata. Eu devo estar falando aí na próxima live sobre rotinas diárias, aí vou passar algumas informações sobre o equilíbrio aí também do vata nas rotinas diárias, e vocês irão perceber que o gergelim ele tem uma importância muito grande, usamos muito o óleo de gergelim em terapias para esse dosha. Laticínios, todos são aceitáveis pela nutrição, tá? Porém, constipam, né? Qual que é o desequilíbrio quando o vata está em desequilíbrio? Qual que é o grande agravamento? Ele tem a constipação, que é a obstição, né? Obstipação, desculpa, que é a questão aí do intestino não funcionar, da prisão de ventre. Então, se for consumir laticínios, adicione especiarias, né? Adicione aí o gengibre, a canela, porém a canela, quando você adiciona aí ao leite, ela vai deixar o leite aguado, tá? Então, a gente indica aí usar e abusar aí do gengibre, né? Além de trazer todo esse aquecimento aí para o dosha. As sopas, né, são bem indicadas aí pro vata, ainda mais agora aí no Brasil, nós estamos com o inverno, então faça o uso desse alimento que vai trazer aí o aquecimento, vai nutrir, ok? Evite, como eu falei, alimentos frios, né? Saladas, bebidas geladas, vegetais crus, as verduras, tudo que for frio. As pessoas têm um costume de tomar bebidas geladas. Isso agrava. Então, procure tomar a bebida na temperatura ambiente. Como eu disse, o vata é quentinho, tome alguma coisa para aquecer, né? Se for muito calor, tome então a bebida na temperatura natural, ambiente. Bebidas com muita cafeína devem ser evitadas. Chá preto, chá verde. Cuidado com os modismos. Por exemplo, houve aí uma época, eu não sei, quando eu estava no Brasil, de se tomar muito chá verde, né, para emagrecer. Nós estamos falando que o Ayurveda vê que cada indivíduo tem a sua constituição. Então,
O chá verde, de repente, pode ser bom para mim, mas não é bom para você, né? Então, uma pessoa com agravamento em vata, se tomar o chá verde, muito café, muito chá preto, só vai agravar. Então, é isso que eu procuro falar. Busque esse entendimento, porque é bacana, estou a emagrecer, mas será mesmo que isso é bom para você? Né? Você vai seguir o modismo? Não. Dentro do Ayurveda você não segue modismo, você segue o que faz bem a você, tá? O que te traz saúde, o que te traz equilíbrio, a mente, o corpo, o espírito. Então é essa consciência que as pessoas deveriam começar a ter, né? Infelizmente não tem ainda. Esse é o intuito que nós estamos com as lives, de trazer um conhecimento que muitas pessoas não conhecem, enfim, ou ouviram falar, mas não dão atenção, porque é muito difícil, muito complicado, imagina, vai mexer com a minha alimentação. Mas, pessoal, o agravamento, as pessoas estão cada vez mais a adoecer, né? Justamente por falta de consciência. Então, olhe um pouquinho para você, se cuide um pouquinho mais. Continuando. Frutos verdes não, pois são adstringentes, agravam. Nozes e sementes em pequenas quantidades, melhores são as amêndoas. Cuidado, porque, como eu disse, dependendo das sementes, são secas, vai trazer mais secura, precisamos colocar muito óleo, né, para esse doce em agravamento. Evitar os vegetais que geram gases, brócolos, né, ou brócolis aí, como se fala no Brasil, aqui no Portugal chama-se brócolos, couve de Bruxelas, repolho, couve-flor, batatas. Então, tudo que você identifique que vai gerar gases, evite, né? Mas eu tenho que excluir da minha dieta. O indicado seria, né? Mas, se gostar muito, pelo menos diminua, né? Diminua. Em outra oportunidade, senão essa live vai se estender muito, a gente tem aí um bocado de coisas ainda para falar. Eu vou passar algumas orientações sobre os alimentos e os antídotos, né? Então, você pode comer, mas aí você tem um antídoto dele que vai amenizar isso, né? Então, o Ayurveda também não chega a ser tão radical assim, tá bem? Feijões. Feijões, dependendo de como são o modo de preparo, eles geram gases também. Então, alguns feijões a gente pede até para evitar. Indicamos geralmente dentro do Ayurveda o moyashi ou o azuki, mas se não tiver e o outro feijão, né, se tiver somente o outro feijão, deixe de molho, de preferência da noite para o dia, troque essa água do feijão por várias vezes, é ali que estão as toxinas, enfim, que vão gerar esses gases. O ideal é que o feijão ele fosse o germinado, então a indicação é você deixar de molho e depois escorrer a água, colocar sob um pano e deixar aí que ele germine. Quando ele estiver germinado, ele está bom para o consumo. Então, a indicação é essa, mas às vezes não temos tempo, não conseguimos fazer. Então, se conseguir, consuma, faça a ingestão do moyashi ou do azuki, senão, atente-se para que deixe de molho nesse preparo, enfim, para evitar esses gases. Então, como eu disse, voltando aí um pouquinho da carne vermelha, ela pode ser consumida, mas não é indicação, mas ela, se for consumida, tem que consumir com moderação, tá?
ervas e especiarias amargas e adstringentes, então deve ser evitadas, tá? Então, uma dica um pouco geral aí para os vatas mantenha hábitos regulares, procure comer e dormir na mesma hora, todas as noites. Chega um determinado momento, evite o uso de computador, de celular, até mesmo de televisão. Isso agita muito o vata, a mente, e, consequentemente, aí vai gerar insônia, uma agitação muito grande. Indicado para o vata descansar bastante, exercícios moderados, o yoga mais meditativo, um tai chi, né? Nada de exercício que vá agitar, que vá trazer competitividade, não. Coisas mais brandas, mais moderadas. E evitar, claro, aí o que eu estou a falar, de atividades extenuantes, frenéticas. O vata, ele precisa de calma, tá? Ele já é uma agitação por natureza. Então, se você não conseguir equilibrar isso, o teu agravamento será ainda maior, né? O Pitta. O Pitta, ele é constituído de fogo e de água. Essa água do Pitta é uma água quente. O Pitta, ele é energia que controla aí o sistema metabólico do corpo, incluindo aí a digestão, a absorção, a nutrição e a temperatura do corpo. Ele é muito quente, né? Então, ele é das características, ele é quente, ele é intenso, ele é penetrante, ele é agudo, ele é ácido, né? Então, ele tem um físico médio, forte, bem constituído, uma mente afiada, bons poderes de concentração, é ordenado, é focado, é assertivo, é objetivo, ele é autoconfiante, ele é empreendedor, é exigente, é agressivo quando está fora do seu equilíbrio, competitivo, adora desafios, adora metas, ele é movido a isso. Se não há isso, há frustrações, ele é apaixonado, como eu disse, ele é intenso, ele é romântico, ele tem uma excelente digestão e um apetite muito grande. O Pitta, ele fica irritado se ele não tiver o horário certo para a refeição, ou tiver que esperar uma refeição. Então, deu o seu horário, o seu apetite é muito grande, ele começa a ficar irritado. Geralmente são pessoas de pele mais clara ou avermelhada, muitas vezes com sardas, tem queimaduras muito facilmente aí do sol, são pessoas que ficam muito desconfortáveis com o sol e com o calor, por serem muito quentes, então o calor deixa o Pitta muito cansado, exausto. São bons oradores, geralmente são bons gestores, têm uma capacidade muito grande de liderança, mas em desequilíbrio pode tornar-se pessoas autoritárias, sujeito a birras, a impaciência e a raiva, né? O Pitta, ele tem um sono muito profundo, ao contrário do Vata, que tem um sono muito leve. O Pitta, ele tem um sono profundo e por curtos períodos de tempo, né? Então, geralmente um Pitta, ele quando acorda, ele não fica enrolando na cama, né, para levantar-se. Ele acorda, ele levanta e ele tem uma energia muito abundante. Então, já começa seu dia com essa energia.
Em equilíbrio, ele leva o contentamento e a inteligência. Em desequilíbrio, ele tem diarreias, tem um superaquecimento, como eu falei, em virtude do calor, tem uma sudorese profusa, né? Sua uma quantidade muito grande, a fome é excessiva. Então, o Pitta em equilíbrio, ele tem fome. Em desequilíbrio, ele tem uma fome muito excessiva. Inflamações na pele, como, por exemplo, acne, furúnculos, o próprio câncer de pele. O Pitta sofre de azia, sofre de estômago ácido, tem os olhos secos ou ardentes, né? Ele é mal-humorado quando está em desequilíbrio, argumentativo, sofre explosões de emoção. Quando em desequilíbrio, ele é hostil, ele é intolerante, ele tem ódio e é ciumento. Enfim, como tudo no Pitta, ele é muito intenso, né? Na parte emocional, então, o Pitta, ele tem um intelecto muito poderoso, uma capacidade muito grande, então, de concentração. São pessoas tomadoras de decisão, são ótimos professores e palestrantes, justamente por essa capacidade de oratória, né, de serem bons oradores, são precisos, são perspicazes, são diretos e frequentemente são muito sinceros, né? São ambiciosos, são práticos, adoram aventuras, adoram desafios, como eu disse. Se não tem isso na vida, tornam-se frustrados, né? São movidos a isso. Quando o Pitta se sente sobrecarregado ou estressado, a sua resposta é: o que você fez de errado? Né? Então, o Pitta, quando desequilibrado, ele torna-se agressivo, irritável, né? Então, ele internaliza esse fogo que aumenta a sua autocrítica, e isso resulta num perfeccionismo muito grande. Então, muito cuidado com o desequilíbrio desse dosha, né? Ele, como vata, ele tem uma importância muito grande, mas em desequilíbrio ele é complicado, né? Vamos falar, então, um pouquinho sobre alimentação desse dosha. Os alimentos favoráveis são alimentos frescos e refrescantes, justamente por causa desse calor, e principalmente no verão. O Pitta no verão ele sofre demais. Então, saladas de folhas verde escuro, o leite. O leite para o Pitta é muito bom, os Pittas gostam muito de leite. Os sabores doce, adstringente e amargo irão diminuir esse dosha. Já o salgado, o ácido e o picante aumentam o Pitta. O Pitta é indicado ser vegetariano, então você vai dizer lá, vem a Alessandra de novo falar do vegetariano. Eu vou explicar por quê. A carne vermelha, ela tende a aquecer o Pitta, né, por causa da sua gordura, e também vai criar essa irritabilidade para esse Pitta. Por causa do aquecimento, ele vai se tornar mais raivoso, né? Então, geralmente indicamos uma alimentação vegetariana ou um consumo aí muito pequeno de carne. Deve consumir quantidades abundantes, então,
de leite, de grãos e legumes, usar aí a manteiga e a gordura numa quantidade menor, deve evitar picles, cremes azedos e queijo, deve evitar vinagre e molho de salada, ao invés disso, se beneficie do suco de limão. Alimentos alcoólicos e fermentados devem ser evitados. O pita deve reduzir o café, não deve tomar aí o café em excesso. Deve evitar alimentos oleosos, quentes, pesados, nada de fritura, de preferência. Gemas dos ovos, nozes, especiarias quentes e bebidas quentes, justamente pelo calor. Consumir vegetais doces e amargos, aí a gente vai ter os espargos, né, os brócolos, o pepino é muito bom para pita, o pimentão, os vegetais de folhas verdes, a abobrinha, a cenoura, o espinafre, a batata, a abóbora. Deve consumir com moderação a berinjela, a cebola, o tomate, pimenta, claro, e beterraba. Frutas, consumir bananas, cerejas, cocos, melões, peras, melancias, ameixas. Deve comer frutas. Pelo Ayurveda, a gente sempre indica consumo de frutas longe das refeições. Há pessoas que gostam muito dessa mistura do doce com salgado e acabam consumindo aí junto com as refeições frutas que pelo Ayurveda não devem ser consumidas. As frutas, você deve esperar a digestão da tua refeição e consumi-las ali por 3 horas após a tua refeição, tá? Então, não é indicado, não é correto esse consumo de frutas junto com as refeições. Também, aproveitando aí o gancho das frutas, pelo Ayurveda não é indicado consumir frutas com leite. Por exemplo, de fazer vitaminas, de beber vitaminas de leite com frutas. Não, pelo Ayurveda isso está errado. Você não faz essa mistura, né? Isso não é uma combinação saudável. Continuando aí com a questão dos frutos para o pita, então, consumir em moderação o mamão, as uvas escuras, o pêssego, o caqui, o abacaxi. O abacaxi, por se tratar de um fruto muito, muito ácido, é importante que o pita evite esse consumo. O importante é que as frutas, elas sejam maduras, né? Então, deve-se evitar aí frutas verdes, né? O pita também tem que tomar muito cuidado aí com, além do abacaxi, laranja, né? Então, pode consumir, não é que não possa, mas o indicado é que essas frutas sejam doces, elas não estejam verdes. Os grãos favoráveis ao pita, cevada, aveia, o arroz branco. O pita não gosta muito de arroz integral, tá? Ele até ele deve consumir, não é que ele não gosta, se gostar, consuma em moderação, né? Com moderação.
O milho também deve ser consumido, o centeio também, moderação. Então, assim, como eu disse, evitar o queijo, evitar iogurte azedo, cremes azedos, frutos do mar agravam muito pita, por conter aí a questão do iodo. Os feijões mais indicados, grão de bico, o feijão mung, as lentilhas vermelhas, o tofu. O tofu é uma única forma aí de consumir a soja, né, na sua preparação. Os óleos, o coco é muito bom para o pita, o ghee. É aceitável aí o óleo de girassol, mas ele ele é um óleo que ele é mais ou menos frio. Então, observe que os óleos mais indicados para o pita são os óleos frios, né? Nozes e sementes de abóbora, girassol, o coco é muito bom também. Os doces, todos os doces são aceitáveis. É claro que os doces refinados devem ser evitados, né? Então, por uma questão aí de saúde. O mel, aquele mel velho, né, que a gente diz, ele é adstringente, ele é muito bom para pita. O melaço também reduz pita. As ervas e as especiarias indicadas cominho, erva doce, o coentro. O coentro é muito bom para pita. Cardamomo, o hortelã, endro. O açafrão também ele deve ser utilizado com moderação. A pimenta preta, também com moderação. Camomila, como chá. Alcaçuz, chá de alcaçuz é muito bom. O chá de dente de leão, aí para a questão da purificação do sangue, também é muito bom. A salsa parrilha. Então, no geral, as dicas para o pita. É importante que se mantenham frios, evitando aí a superexposição ao sol, esse superaquecimento, evitar alimentos quentes, evitar frituras, muito oleosos, salgados, fermentados, condimentados em excesso. Também o sal em excesso não é bom para pita. Evitar o álcool, evitar o tabaco, o excesso de trabalho, conflitos, tudo que vai gerar aí essa questão aí da raiva, vai gerar esse agravamento aí para esse dosha. É importante que o pita cultive as virtudes de honestidade, moralidade, gentileza, generosidade, o autocontrole. Então, são indicações aí, de uma forma mais geral, para esse dosha se manter saudável. Vamos falar agora um pouquinho, então, do kapha. O kapha, ele tem na sua constituição água e terra, né? Ele é a energia que controla o crescimento do corpo, ele fornece a água a todas as partes do corpo, ele hidrata a pele, mantém o sistema imunológico e a principal função do kapha é a proteção, tá? Então, características desse dosha ou desse biotipo, dessa pessoa. É sólido, é frio, é macio, é oleoso, é descontraído, é relaxado, é lento, tem uma natureza mais compassiva, sem julgamentos, fisicamente é forte de estrutura, né, a sua constituição é mais, né, a construção ela é mais robusta, ela é mais pesada, tem mais energia,
do que todas as constituições anteriores que nós falamos, que é o Vata e o Pitta. Tem uma fala mais lenta, uma voz baixa, suave, tem uma tendência a ter olhos grandes, tem uma excelente saúde, um bom sistema imunológico, é mais lento assim para aprender, mas tem uma memória a longo prazo, uma memória de elefante, né? Tem uma boa memória o Cafa. Ele sente-se muito confortável com rotina, né? Em equilíbrio, esse dosha, ele expressa amor e perdão. O Kapha, em desequilíbrio, ele vai levar a inveja, a insegurança, ele é propenso à depressão, ele tende a ser possessivo, apegado, segurar coisas. Em relação ao clima, ele não gosta de clima frio e úmido. Problemas físicos incluem aí as alergias, as asmas, as congestões, enfim, né? Aqui em Portugal é diferente, nós chamamos de constipação, sinusites, os problemas respiratórios geralmente são problemas de Kapha, tem aí a questão do intestino ser lento, são teimosos, são resistentes a mudanças, procrastinam, enfim, né? E isso é uma grande tendência do Kapha em desequilíbrio. Retenção de líquidos, ganho de peso, sono em excesso, tem uma digestão aí mais lenta. O Kapha, na sua parte emocional, ele é muito carinhoso, né? A gente fala que ele é o bonzinho dos outros doshas, ele é o bonzinho, ele é aquele que é naturalmente calmo, ele é atencioso, amoroso, estável, confiável, ele é leal, ele é solidário, amo música, leitura, relaxamento, adoro relaxar. Quando o Kapha se sente sobrecarregado ou estressado, a sua resposta é, eu venho falando disso dos 3 doshas, então o Kapha ele não quer se envolver, né? Então ele é neutro. Então, assim, voltando ainda a falar um pouquinho desse desequilíbrio, quando ele está em desequilíbrio, ele tem uma tendência muito forte à estagnação mental e física. Então, toda estimulação, todo tipo de ajuda que vier para evitar esse sentimento de letargia, de peso, tá? Alimentação do Kapha, né? As frutas. As frutas, dependendo das frutas no organismo, elas vão aumentar a água e pode causar aí a formação de mais muco, né? Então, elas não deve ser, dependendo da fruta, muito consumida, tá? Então, e principalmente o que eu falei agora há pouco, elas não devem estar associadas a outros alimentos, tá? Por outro lado, as frutas são leves e não irão aumentar ou agravar aí muito o Kapha. Então, alguns sumos ou sucos de frutas ácidas, né, como limão, pode ajudar aí a diminuir a gordura, a dissolver esse muco do Kapha. Não devem ser tomadas com açúcar, tá? O Kapha, ele deve se utilizar muito aí do mel, principalmente evitar aí o açúcar refinado. As frutas doces,
elas inibem o fogo digestivo do CAFA, né? Então, não, se possível evitar, elas só vão agravar. Frutas ideais. Então, a gente pode enumerar aí a amora, a framboesa, a maçã, o damasco, moderação aí de frutas, então o mamão, a ameixa, o limão, né? O morango, a uva, o kiwi, a cereja. Evitar. Evite a banana, o abacate, o figo, o coco, o melão, a laranja, o abacaxi, a melancia, a goiaba, o pêssego, a manga. Daí você vai falar, não posso comer nada. Mas não é bem por aí, tá? Então, veja bem, eu estou a falar ideal, moderado e evitar. Então, eu estou te dando aí sugestões para que você consiga equilibrar. E é o que eu falei também, né? A indicação é que não, de certos alimentos não serem consumidos, mas, poxa, às vezes a gente gosta tanto daquilo, então modere, né? Diminua o consumo. Se eu comia ali alguma fruta 2 vezes ao dia ou 3 vezes na semana, eu vou diminuir um pouquinho. Aí voltamos a falar aí da questão da consciência, né? Quando você vai gerando essa consciência, o teu organismo ele vai acabar não aceitando mais. Isso é fato, tá? Então, não estou mentindo, não, tá? Então, é a consciência, ele vai pedindo, o agravamento ele vai pedindo que agrava, mas quando você tem a consciência, ele vai dizendo a você, não, isso não vai me fazer bem, não vale a pena, para que eu vou consumir isso? Ou às vezes, poxa, eu gosto tanto, mesmo consciente de que isso não vai me fazer bem, eu vou comer, eu vou ingerir. Mas aí vem lá a tua consciência falando, poxa, né? Não deveria, me arrependi. Enfim. Os vegetais são muito bons para cafa, porque eles tendem a ser leves e secos, então devem ser comidos quentes, preferencialmente cozidos em vapor, com temperos picantes, né? Exceto se o clima estiver muito quente, tá? Então, evite um pouquinho, modere um pouquinho aí na questão do picante, tá? Deve ser usado pouco óleo. Ideal são as ervilhas, os brócolos, as couve-flor, o repolho, os aspargos, a vagem, moderação, batata, pimentão, o espinafre, a beterraba, o quiabo, o milho fresco, a berinjela, evitar o tomate, a abobrinha, a mandioca, a batata doce, a abóbora, o pepino, tá? Então, novamente, aí vamos falando aí da questão da moderação, do evitar, né? Os grãos são muito bons para cafa também, eles tendem, desculpa, eles não são muito bons porque eles tendem a aumentar aí o peso, né? Então, eles agravam o CAFA, né? Aumenta aí o peso corporal. Então, aquelas pessoas que fazem a ingestão de muitos grãos, né? E às vezes até na alimentação aí, na rotina, acabam se alimentando de 3 em 3 horas, acabam consumindo muitos grãos, né? É fácil de levar, é fácil não precisa de preparo, faz aquelas misturas. Outra coisa que eu gostaria muito de deixar algo para vocês avaliarem é essa questão de 3 em 3 horas, tá? Isso é uma coisa muito
que nos dizem, mas eu vou falar um pouquinho da visão do Ayurveda. Para o Ayurveda, devemos comer somente quando tivermos fome, beber só quando tivermos sede, tá? O comer, você precisa, antes de você introduzir no teu organismo a próxima a refeição, o próximo alimento, você tem que fazer a digestão, né? Então, essa questão aí de você comer de 3 em 3 horas, para a Ayurveda não faz sentido, não é assim, né, que funciona. Você está aí sobrecarregando o teu organismo. Então, e beber é a mesma coisa. Ah, tenho que beber 2 litros de água por dia, 3 litros de água por dia. A água é importante, mas beba quando você tiver sede. Tá? Só queria abrir esse parênteses, como eu venho falando nas demais lives, eu acabo entrando num assunto e pego um ganchinho aí para falar de alguma coisa que eu acabo lembrando. Falando ainda sobre grãos, então o ideal aí é a cevada, a granola, moderação aí com milho, com centeio, evitar aí a aveia, o arroz branco, o arroz integral também, o trigo, os feijões para esse dosha tendem a ser bons, porque são secos, né? Vão aumentar aí um pouquinho do vata. O tofu, ele aumenta levemente aí o kapha, mas ele é muito melhor, né, do que laticínios, do que carne ou nozes, enfim, né, se você quiser consumi-lo, ele é indicado. Ele é uma das fontes mais seguras aí de proteínas para o kapha. Dos feijões, então, o azuki e o moyashi são os mais indicados. Moderação aí com a ervilha partida, com o grão de bico, com as lentilhas, com o feijão branco, tá? Os laticínios, com exceção do buttermilk, né, que é uma bebida aí que nós preparamos no Ayurveda, juntamente aí com o Lassi também, que mais à frente, na live aí onde eu vou passar a falar um pouquinho de algumas receitas, eu vou passar essa receitinha aí do Lassi para vocês, mas é uma bebida que nós misturamos aí o iogurte, uma parte do iogurte natural com 2 partes de água, mas basicamente isso. Lembrando que, para algumas pessoas que consomem o Lassi com frutas, volto a dizer, frutas, juntamente aí com a parte aí do leite não é indicada. Então, se você for fazer o Lassi, busque fazer ele o mais natural possível, sem juntar aí as frutas. Aí você pode juntar, ao invés de colocar aí, misturar ao Lassi as frutas, busque misturar especiarias, o mel, tá? Então, quer dar o docinho, coloque o mel. O leite de cabra. Então, essa parte do laticínio, ele gera muco para o kapha, né? Então, basicamente, deveria ser abandonado, né? Então, eles formam aí muito muco, eles promovem aí muita congestão, congestão no Brasil, constipação aqui em Portugal. Então, eles são pesados para a digestão do kapha, assim como a carne. Pode causar alergias alimentares. Então, o ideal é o Lassi, né? Fazer aí a gestão do Lassi. Moderação aí do leite de soja, do kefir, ali da parte do iogurte, evitar queijos, todos. Uau, né? Mas eu adoro queijo.
Como que você pode falar para eu evitar, imagina, né? E aí, voltando um pouquinho, nós temos a questão aí do antídoto para o queijo, né? Falando aí do dosha kapha, que gosta de consumir. Um exemplo, se você for comer uma pizza, queijo, enfim, adicione aí na sua pizza pimenta. Ah, mas eu não posso com pimenta. Como eu disse, né? Eu acho que vocês acabaram percebendo aí durante essa live quem que pode fazer a ingestão de pimenta, quem não pode, quem deve mais, quem deve menos. Mas a pimenta, ela é um antídoto aí do queijo, então um pouquinho, começa a colocar aí um pouquinho de picante aí na sua vida que vai te fazer bem, tá? Além dos queijos, evite manteiga, evite sorvete. Sorvete não é bom para ninguém. Nossa, mas eu adoro sorvete. O único doce que tem uma capacidade aí de digerir esse sorvete é o pita, né? Então, é pelo calor dele. Um erro muito grande que cometemos é fazer uma refeição, aí você lá prepara toda a tua refeição quentinha, dentro aí de todas essas orientações que eu passei, vai te aquecer, vai te nutrir, vai trazer aí o equilíbrio pro teu dosha, e aí no final aí você vai consumir uma sobremesa e o que você ingere? Sorvete gelado, que vai apagar aí o teu fogo digestivo, vai acabar com tudo que você fez de bom aí na tua refeição. Então, pessoal, sorvete após as refeições é um grande erro que cometemos, essa é a visão do Ayurveda. Então, evite, né? Não estou dizendo pare de comer, aí entra aí a questão que a gente está falando muito na live da consciência, mas se você está buscando o seu equilíbrio, fazendo uma dieta equilibrada, cuide com congelados, né? Então, aqueceu, fez tudo direitinho e lá no final tomou aí uma bebida gelada, tomou sorvete, não, de nada vai adiantar, tá? Nozes e sementes aí para o Kapha não são boas, porque elas são pesadas e são formadoras de muco, elas vão aumentar aí a constipação, a congestão. Então, assim, o ideal é nenhuma. Moderada, você pode aí estar consumindo sementes de abóbora, de girassol, né? Pode estar... se você gosta muito de sementes, é o que eu falo, e faça a ingestão pouco, mas se puder evitar, evite. Evitar aí a castanha do Pará, noz pecan, amêndoa, o pinhão, o amendoim, né? Pessoal de Curitiba aí, pinhão, é tudo de bom, eu sei. Né? Também gosto bastante, mas como, né, percebe-se aqui, não é o mais indicado. Pistache. Então, aí para a parte aí dos grãos, das nozes, enfim, da parte aí das sementes, procure evitar, que senão você vai acabar se agravando ainda mais. Óleos, a maioria não são bons para Kapha, porque são pesados e líquidos, aí às vezes, muitas vezes da mesma natureza do Kapha, devem ser usados em pequenas quantidades. As gorduras animais devem ser estritamente abandonadas, sinto muito, né? Então, a banha, o toucinho, aí o bacon, as margarinas, gente, pelo amor de Deus, margarina não faz bem para ninguém, né? Troque por manteiga, troque por ghee, que é o mais saudável,
muito menos as gorduras vegetais hidrogenadas, são trans, então buscando aí uma qualidade na alimentação, começa a observar essas coisas, é mais barato, mas até que ponto isso vale a pena, né? O que está em jogo aí é a tua saúde. Então, mais vale você hoje consumir algo de uma qualidade melhor do que depois estar aí a ter gastar o dinheiro, enfim, em remédios. Então, tem que fazer essa análise, né? Os óleos mais leves para o CAFA são girassol, a linhaça, a mostarda são os melhores, né? De preferência sempre extra virgem e prensados a frio. Moderação aí, então, a gente tem. O ideal é que não se use nenhum, né? Como eu falei agora há pouco, mas com moderação você pode estar usando aí, então, o girassol, a linhaça, o milho, né? A própria mostarda. Evite aí, então, o óleo de soja, o óleo de amendoim, meu Deus, nem sei o que é isso, mas enfim, né? O óleo de amendoim, algodão, vai evitar aí o de amêndoa, o de coco, gergelim, oliva, então, enfim, não é que você tem que evitar por completo. Eu acabei de falar, diminua a sua quantidade e use pouco, tá? Então, só observe isso. Os produtos animais, geralmente o CAFA não precisa, não necessita de produtos animais. Falando aí da questão do consumo, as aves, elas são as que menos agravam o CAFA, tá? Então, todas as carnes, ao longo do tempo, irão agravar CAFA, né? Então, se você for fazer a ingestão de carnes, faça a opção aí por carnes magras, né? E brancas são as melhores. Eu diria que as gorduras animais, o CAFA é o que eu falei agora há pouco, elas deveriam ser abandonadas, não consumidas, né? Então, aí a moderação, se fosse possível evitar, o ideal, aliás, nenhum. Moderação, então, as carnes brancas, como o frango e o peixe. Evitar, então, aí a carne de porco, a carne de peru, frutos do mar, cabrito, enfim, para quem gosta dessas coisas, cordeiro, evite isso, né? Fique mais restrito aí a carne leve, a carne branca, que você irá se agravar menos. O sabor doce é o que mais agrava a CAFA, né? Geralmente os CAFAs adoram um doce. A imprudência de se usar, de abusar aí desses doces na sua dieta, enfim, na sua alimentação, é que vai causar aí muitas das doenças, né? Então, a exceção do mel, que tem aí suas propriedades expectorantes e secante a longo prazo, os adoçantes artificiais devem ser abandonados. Se você faz uso de adoçante, substitua, por favor, imediatamente por açúcar e não açúcar refinado. Busque aí o açúcar mascavo, o açúcar mascavo ainda eu diria que não tanto, mas o demerara aí, use um mel, enfim, o ideal é que não fosse nada, mas se não tiver como, faça o uso do demerara de uma coisa mais saudável. Os adoçantes, eles são muito tóxicos, então, assim, com o passar do tempo, eles vão bloquear, eles bloqueiam o CAFA, né? Então, e aí começam a surgir as doenças. Então, não faça uso disso, isso é ruim. Quando eu vejo, às vezes, eu fazia uso disso, tá? Então, falo até por mim, quando eu percebi, eu
tiver consciência de que isso era prejudicial à saúde, se você ler ali no rótulo, enfim, do adoçante, você vai observar o quão prejudicial ele é à sua saúde, né? Então, não, mas eu não vou consumir o açúcar porque ele engorda. Não, se você consumir um açúcar de qualidade, né, e moderado, como eu disse, o ideal seria nada, mas se você não consegue tomar aí seu café com leite, o seu chá sem açúcar, então que faça uso de um açúcar de uma qualidade melhor, tá? Então, assim, ideal seria nenhum. O moderado, então, você pode fazer uso aí do mel silvestre ali, então até a rapadura é bom. Evitar aí, então, o açúcar branco, esses adoçantes, né? Falando um pouquinho aí de molhos e de condimentos, o ideal para o cafa, então, é o molho de pimenta, o moderado aí é o ghee, a mostarda, o evitar shoyu, ketchup, molho esses picles, evitar a maionese, o queijo ralado e o sal. O sal, ele, pela retenção do líquido de cafa, deve ser evitado. Vocês devem tomar muito cuidado aí com o uso do sal, porque senão você vai agravar e vai trazer ainda mais essa questão da retenção, tá? Os temperos, todos os temperos são bons para cafa, incluindo os muito picantes aí. O sabor picante, ele é oposto ali às propriedades do cafa, então ele vai aumentar o metabolismo do cafa, ele vai prevenir o acúmulo de gordura e água nos tecidos. O que o sal vai trazer, o picante ele vai retirar, tá? Se você não conseguir eliminar aí o sal, que é complicado, porque o sal, ele é o que dá o sabor à comida, né? Então, eu também acabo usando sal, tenho evitado até muito e acabo cozinhando com menos sal e deixo a critério da pessoa para que ela acabe salgando a comida. Mas se você comer uma comida com pouco sal, você percebe que às vezes não tem sabor. Então, o sal, ele dá o sabor. É claro que lemos que os temperos, dependendo do tempero, você acaba dando esse sabor à comida e o sal acaba não fazendo muita falta, né? Mas, enfim, aí vai do gosto de cada um, mas, no caso de cafa, é importante que tome esse cuidado em virtude dessa questão da retenção de líquidos, tá? Vamos dizer que, então, o ideal são as pimentas, todas para cafa. Então, quem se identificar aí um pouquinho com essa constituição, se não gosta de pimenta, começa a colocar pimenta na sua vida, né? Elas são bem importantes. Mostarda é ideal também, gengibre seco, o cravo, cardamomo, a canela aí por causa da circulação, que é o mesmo caso que eu falei do vata, a safétida é bom, manjericão, o louro, o cominho, a manjerona. Vamos moderar aí um pouquinho a questão da erva doce, da noz moscada, da hortelã, do funcho, do coentro. Evita aí o tamarindo. Falando agora um pouquinho de bebidas para cafa. O cafa, ele necessita tomar menos água que os outros doshas. Deve abandonar a água gelada da sua vida. Volta lá o que eu falei para vocês, né? De se fazer toda uma
uma alimentação equilibrada, todinha aí da tua constituição, e aí vem uma água gelada em cima, né? Isso não faz bem, devemos tomar as coisas mais quentinhas, o mais natural possível, tá? Então, assim, o café, ele pode ser tomado, mas com moderação e, de preferência, ocasionalmente, tá? Ideal, sucos ou sumos de vegetais. O dente de leão é muito bom, então acrescentar aí o dente de leão é bom, é depurativo, né, do sangue. A aloe vera faz muito bem ao cafa, a salsinha. Vamos moderar então aí na questão do café, no suco de maçã, no damasco, no suco de cenoura, mamão, na água. Evite aí então a questão da água fria, do chocolate. Eu sei, o chocolate. Evite, se possível, tá? Você não modere. Não, mas já com a consciência de que o chocolate, as vitaminas com frutas, refrigerante, o álcool em excesso, não fazem bem para quem tem essa constituição. Então, se você quiser consumir, né, modere, mas lembrando que você vai trazer aí o teu agravamento consumindo aí essas bebidas, né? Então, enfim, se puder evitar, evita, é mais indicado. Os chás para cafa deve tomar chá regularmente, chás com picantes, né? Como gengibre, coloca a canela também junto, um pouquinho. Faça uso aí do dente de leão, como eu já falei, do hibisco. Podem ser tomados com mel, mas abro um parênteses aqui também. Cuidado com o mel. O mel, numa temperatura acima de 40 graus, né? Por exemplo, você ferveu aí sua água, preparou seu chá, ferveu, fez a infusão aí das ervas, aquele chá está quente e você vai e coloca o mel dentro. O mel a essa temperatura de 40 graus, ele torna-se tóxico. Então, muito cuidado, tá? O mel ele deve ser adicionado quando a temperatura estiver inferior a isso. Então, falando lá atrás, indicado, nada de adoçar, né? Mas se não conseguir, então faça uso do mel, mas cuidado com o mel em temperaturas elevadas. Então, a questão aí do leite e dos açúcares não devem ser usados com frequência, né? O leite aí tem a questão do muco. O ideal, então, é que você faça a ingestão aí de chás de camomila, quebra-pedra, que vai ajudar, são diuréticos, vai ajudar muito aí o cafa, de gengibre, né, de canela, que vai ajudar ali na circulação, nessa questão aí da retenção de líquido, de sálvia, de hibisco. Faça uma moderação aí de chás de confrei. Evite o alcaçuz. O alcaçuz é bom para pita, mas não é bom para cafa. Consegue compreender aí as diferenças? Evite a malva, tá? Bem, de um modo geral, as indicações aí, as dicas gerais de saúde aí para o CAFA. É importante que se mantenha ativo diariamente, não fique nessa estagnação, nessa letargia, pois tem toda aquela questão aí da propensão à depressão, ao excesso de peso. Saia de casa, vá buscar atividades, vá buscar experiências novas, seja receptivo às mudanças, né? Elas são bem úteis, mudança é bom demais na vida, gente, é muito bom.
né? Rotina nem sempre ela é bacana, então mudanças são sempre muito bem-vindas, não deixe a vida estagnada, né? É, implemente ações na vida que vão trazer um benefício, vão melhorar, tá? Então, essas observações a se fazer. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live. Ela se estendeu um pouquinho mais, mas é que esse assunto, e teríamos muito mais a falar, viu? Esse assunto, ele é muito complexo, falar de alimentação. Eu acabei resumindo aí um pouquinho. É importante que quem queira seguir aí uma alimentação adequada, queira descobrir aí seu dosha, fazer toda esse acompanhamento, trazer a sua vida aí, a sua rotina, equilibrar a sua saúde, fazer sua prevenção pelo Ayurveda. Volto a dizer, é importante que vocês busquem aí uma pessoa que tenha o conhecimento no assunto. Cuidado, muito cuidado com informações na internet. A gente acaba apanhando aí algumas informações que não são as corretas, não são as mais indicadas. Eu volto a insistir nisso, que muitas vezes, ao invés de você estar promovendo esse equilíbrio, esse seu bem-estar, você vai acabar desequilibrando, tá? Então, só atente para isso. Muito obrigada por terem participado aí durante todo esse tempo. Gostaria muito que vocês curtissem aí a minha live, compartilhassem. Ela vai estar disponível aí para em outro momento, se vocês quiserem entrar com mais calma. Eu sei que às vezes esse horário é um pouquinho tarde, aqui em Portugal principalmente, nós estamos a 4 horas à frente de vocês no Brasil. Então, em um outro momento, entrar com mais tranquilidade, fazer suas anotações também, né? Então, fiquem à vontade. Ela estará disponível no site www.institutobendaterra.org. Estará disponível aqui na minha página, estará disponível no meu canal no YouTube, né? Até estou devendo colocar as anteriores, quero ver se amanhã já faço isso. E interajam, perguntem, tá? Me mande, se tiver alguma dúvida, alguma questão, me manda inbox aí, a gente conversa um pouquinho, entra lá no nosso site, participe, é muito, muito bacana, é muito importante. Fazer isso, estar aqui nesse momento, essa dedicação e passar esse conhecimento dessa medicina linda, dessa medicina sagrada a vocês, é um benefício para nós muito grande.